Meu nome é Eduardo, sou tutor aqui do Colégio Recanto do Espírito Santo e eu estou aqui para conversar com todos a respeito da importância, do valor do ensino católico, do colégio católico. Bem, na minha opinião, eu acredito que não é só opinião, é um fato, já é redundante para mim falar numa oração a expressão escola católica e importância. São coisas redundantes. Quando a gente fala escola católica, a questão da importância já está implícita. Por que eu digo isso? Só para introduzir um pouco onde eu quero chegar. O ensino, como nós conhecemos hoje, as faculdades, todo o sistema de ensino moderno, ele deve, único e exclusivamente, ou melhor, basicamente, ao montante de todo o corpo de professores, o corpo clerical, toda a história medieval no decurso da produção do que viria a ser isso que nós conhecemos hoje como educação. E quando a gente fala em Idade Média, obviamente nós estamos falando da igreja. Então deve-se muito mesmo à igreja o que nós conhecemos hoje como educação, desde da base até mesmo ao ensino superior. Faculdades, universidades, tudo isso é uma criação da igreja, criação da Idade Média. Para ser mais preciso, na Baixa Idade Média, como por exemplo nós temos o de São Vítor, um dos nomes mais importantes nessa questão da educação. Mas com essa breve introdução, então, qual seria esta importância? Começa pelo fato de que é algo que foi abandonado pelo mundo moderno. O quê? Que hoje o mundo moderno ele faz primazia em cima de quê? Da questão de transformar os jovens em peças para poder passar em provas, como por exemplo o tão conhecido Enem, ou outros concursos que tem pelo Brasil ou mesmo pelo mundo. Então o jovem, quando ele entra no ensino fundamental 2, então ele já começa, os professores, no ensino convencional, a bater na cabeça do menino. Você tem que passar na prova, você tem que aprender a passar na prova. E ele vai lá dos seus meados, dos seus 11, 12 anos, mais ou menos, até os 18 anos, que é um período muito importante do ser humano, que são as grandes transformações que nós passamos. E ele, qual que é a formação moral que ele tem? O que ele entende como ser humano? Eu sou alguém que deve passar na prova. É essa que é a mensagem que passa para ele. A construção psicológica dele tem como base, como centro de universo isso. Pois bem, qual que é o grande problema aí? O ser humano não é uma peça, não é uma máquina. Nós somos intrinsecamente filhos de Deus. E eu não sei de nada mais importante do que ser filho de Deus. Se alguém sabe, por favor, me diga. Acho que ser filho de Deus é o nosso principal crachá. Então, por sermos filhos de Deus e caídos devido ao pecado, pois bem, nós somos seres abstratos. Nós não somos intuitivos como os anjos e os santos. Então, como nós somos abstratos, nós abstraímos tudo que a gente vê, nós temos diversas interpretações que a igreja nos guia para a correta, que é a intuitiva dos anjos e dos santos. Mas essa abstração, de certa maneira, ela é que nos torna tão únicos, às vezes tão belos, e tão diversos na própria forma de existir. Então você pega essa abstração e concentra em um único ponto, que nem é o ponto da verdade, que é Cristo, que é simplesmente qual que é o ponto, passar na prova. Qual que é a consequência? Pois bem, se nós adultos não aguentamos o fato de às vezes acordarmos um belo dia e pensar, por que eu existo? Para trabalhar, dormir, e amanhã trabalhar, dormir. Muitos adultos ficam depressivos, tristes por causa disso. Adultos, imagina o jovem. Qual seria a conclusão? Cabe a cada um pensar e mesmo observar quais são os efeitos aí na nossa sociedade. Se esse que é o foco da educação, então qual que é o foco da educação católica que foi abandonado? Que é trabalhar principalmente a contemplação das coisas, a contemplação da natureza, das ciências. E quando eu digo contemplar, estou aqui mesmo parafraseando o de São Vítor, é ver o que tem por trás de tudo. É buscar a intuição das coisas, não a abstração. Então, a educação católica, ela busca isso. É simplesmente o ser humano
ele observar tudo à sua volta através das ciências e entender onde está Deus, onde se encontra. E até mesmo usando isso como recurso disso, para entender Deus dentro dele. Que aí no caso eu estou agora parafraseando São João da Cruz. É essa que é a primazia do ensino católico. Não é simplesmente você fazer o aluno decorar tabelas ou decorar como se faz questões. Não, é fazer ele contemplar aquela matéria, aquela disciplina. Qual que é a beleza que tem por trás? E todas têm. Se o professor tiver uma boa formação, eu garanto com isso como experiência, né? Aqui já no Colégio do Espírito Santo, né? E outros ensinos que eu faço por aí, até mesmo particular, no católico, eu venho descobrindo que tem como mostrar assim, sabe, essa contemplação, ainda que de forma indireta em relação a Deus. E o jovem, ele fica fascinado. Eu já observei isso. Tem dificuldades? Claro que tem. Que na vida não tem dificuldade. Não é tão fácil assim você chegar a esse ponto, mas também não é impossível, né? Deus deu as ferramentas. Mas é a questão das provas, afinal de contas, como é que meu filho vai viver? Como é que ele vai ter a profissão dele? Isso nunca foi relegado a segundo plano. Isso é consequência. Se o jovem aprende sabendo contemplar, a questão de passar numa prova e de entender a matéria, isso é consequência. Ele acaba entendendo muito mais do que simplesmente decorar tabelas. Porque ele vai ter que saber fazer até que as questões que existem, essas questões, que fogem às tabelinhas e aos esqueminhas que são tão ensinados no Brasil afora. Sempre tem essa questão. Porque a criação era diversa. Ela não é estratificada numa espécie de tabela. Então o jovem entende, ele raciocina, ele participa do processo de conhecimento. Não simplesmente ele sentado e absorvendo aquilo como se fosse um computador que nós jogamos informação. E com isso, como consequência, de novo repetindo, ele consegue elaborar e fazer essas questões com muito mais primazia. Então essa que é a importância, né, da educação católica. No mais, agradeço a todos a compreensão e fique com Deus. Até mais.